sentimento de, sentimento de paz. Possamos assim, então, nos envolver com todas essas boas energias do nosso Mestre Jesus. E assim, com ele, vamos nos ligando ao nosso Deus Criador, com a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, o nosso tema para a nossa reflexão de hoje é: fora da caridade não há salvação. Essa frase ela está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de a gente estar falando especificamente desse capítulo 15, no capítulo 11 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo é assim: a fé e a caridade, né? E nesse capítulo, Kardec diz que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Portanto, a nossa vida terrestre, ela tem que servir exclusivamente ao nosso aperfeiçoamento moral. E felicidade é o nosso grande propósito. Isso está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título A Fé e a Caridade, né? Olha só que interessante. Se no capítulo 11, Kardec diz que o nosso propósito de espíritos é a nossa felicidade, e no capítulo 15, Kardec diz que fora da caridade não há salvação, automaticamente a gente pode estar entendendo. A caridade é um caminho que nos leva para a felicidade. Porque fora desse caminho, fora da caridade, não há salvação. Que interessante, né? Caridade nos leva à nossa felicidade. Tá bom. Então, mas aí eu queria trazer um questionamento, para ver se a gente consegue chegar a algum entendimento sobre isso, né? Seria possível nós alcançar a nossa felicidade nesse mundo tão tumultuado, nesse mundo tão materialista? Seria possível? Será que a gente conseguiria alcançar essa felicidade? Vamos ver o que a gente vai conseguir refletir sobre isso. Então, assim, para que a gente possa, de repente, estar compreendendo, eu vou trazer um exemplo, uma situação. Vamos imaginar que nós saímos para ir às compras, daí vamos numa loja comprar algumas coisas, a pessoa, o atendente bem educado, e ele é uma pessoa simpática, o atendente da loja, o lojista, o vendedor lá, ele atende nós bem, só que daí ele pega, a gente paga em dinheiro, e na hora de ele dar o troco, ele nos dá troco a mais, nem percebe. Daí a gente pensa assim: nossa, eu vou devolver, essa pessoa tão educada, essa pessoa que de repente ela se enganou e tal, vou devolver esse troco para essa pessoa, né? Mas ao mesmo tempo que a gente faz isso, que não deixa de ser a nossa obrigação, de repente a gente pode pensar assim: nossa, olha só como eu sou honesto. Se fosse outras pessoas em meu lugar, tinham pegado o dinheiro, tinham levado embora, não tinham falado nada, ninguém ia perceber, né? Poderia passar isso pela nossa cabeça, por mais que a gente tivesse devolvido. Mas de alguma forma vinha esse sentimento assim de achar uma pessoa honesta, uma pessoa assim que diferente das outras. Ok. Daí agora a gente pega, sai dessa loja e daí vamos em outra loja. Daí nessa outra loja, uma pessoa de mau humor, carrancuda, que nos atende mal, que fica, de repente, sem querer nos dar atenção, e a gente fala e a pessoa não dá a mínima para o que a gente está falando. E daí a gente pega, na hora de pagar, acontece a mesma situação. A gente dá o dinheiro e a pessoa dá o troco, esse vendedor dá o troco, só que nos dá troco a mais.
daí a gente já tá bravo, já tá com raiva dessa pessoa, já tá querendo já reclamar para alguém e tudo mais, e a gente vê que ela nos deu dinheiro a mais. O que a gente vai fazer? Que sentimento que a gente vai ter nessa situação? Será que a gente não poderia estar pensando assim? Tá vendo? Bem feito. Trata mal os clientes, olha o que acontece. Será que de repente não poderia vir o sentimento assim, não, eu vou ficar com esse trocar mais, essa atendente aí mal educada aí, isso é bom para ela aprender. Será que não poderia vir esse pensamento em nós e de repente a gente com aquela já irritado, já brabo, a gente pegar ou virar as costas e ir embora com esse troca mais? Mas aí a gente começa a pensar o seguinte, tá, mas quem que cometeu o erro? Quem que pegou um dinheiro que não era nosso? Então, olha só, interessante, porque quem que vai, diante disso, querer justificar eu fiz uma coisa errada e eu vou justificar o meu erro porque a outra pessoa também fez. Muitas vezes a gente usa isso. Tá, daí passa, isso aconteceu, uma situação, eu pego, levo o dinheiro para casa, achando que eu estou fazendo uma justiça, porque aquela pessoa, assim, quem sabe ela aprende a tratar bem e tudo mais. Mas depois lá na frente, um dia, 2 dias depois, que sentimento que vai vir quando a gente lembra desse caso? De repente, isso é uma coisa tão natural para mim, que eu posso nem me lembrar. Ah, isso é uma coisa natural, eu peguei o troca mais e se acontecer de novo eu vou fazer, isso é tão automático. Mas de repente eu posso ter um sentimento de justiça, porque aquela pessoa mereceu, é bom para que ela aprenda, mas também pode vir um sentimento de remorso. Sentimento de remorso, poxa vida, de repente já começa a vir um peso na consciência, pegamos um dinheiro que não era nosso, por mais que de repente naquela hora a gente ficou irritado, ficou brabo e não pensamos em devolver o dinheiro. Mas em algumas dessas situações, será que a gente traria paz de espírito, traria tranquilidade, serenidade, ou a gente ficava sempre com aquele peso na consciência? Então são coisas que a gente precisa refletir, né? E agora vamos imaginar o seguinte, essa situação do troco. Isso acontecia uma vez, mas daí se isso acontecesse sempre, eu vou numa loja, uma pessoa mal educada, ela me dá troca a mais, e eu, por questão de justiça, eu pego o dinheiro para mim e não devolvo. Vou em outra loja, mesma situação, ela pega o dinheiro e não devolvo. E assim vai, né? Eu repito esse mesmo erro por várias vezes. Como é que a gente iria se sentir depois, né? Já imagina só lá na frente, quando a gente pensasse nisso, começasse a perceber que um dinheiro que não era nosso, a gente carrega para nós um peso na consciência, um desconforto, um mal-estar, que vem carregando para sempre, né? E se a gente puder usar esse exemplo e disser que a gente age dessa mesma forma constantemente no nosso dia a dia, que alguém faz uma coisa errada e a gente acaba criando outro erro, fazendo outro erro justificando um erro com outro. A gente acaba repetindo esses erros de outras formas. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Vamos imaginar o seguinte, nós temos os nossos trabalhos profissionais, só que a gente tem um patrão, de repente, mal educado, autoritário, grosso, e a gente fica com raiva desse patrão porque ele não respeita os funcionários, a gente fica irritado, de repente a gente considera, entende, não, é natural que a gente tenha essa raiva, mas que se fosse uma outra pessoa também ia sentir. De repente a gente chega em casa e a gente é maledicência, usa de maledicência, falando mal desse nosso patrão, reclamando, xingando dele para nossas famílias. Olha só, sentimento de raiva, maledicência. Quem é que está alimentando esses sentimentos? Quem é que está carregando esses sentimentos para dentro de si? O patrão é a outra pessoa lá fora ou somos nós? É a gente que vem alimentando esses sentimentos negativos. Um outro exemplo, que a gente busca, de repente, justificar um erro com outro. Passamos por alguém na rua,
um mendigo, uma pessoa que de repente usa álcool e está mal vestida e tudo mais, a gente pensa assim, porque essa pessoa não quer trabalhar, porque se a gente der dinheiro para essa pessoa, ela vai comprar bebida, porque essa pessoa... E a gente acaba agindo com indiferença com essas pessoas. Passando, e muitas vezes a gente nem olha, a gente nem tem nenhum sentimento de compaixão, como querendo justificar esse nosso falta de sentimento, justificando porque essa pessoa ela usa álcool, porque essa pessoa não quer trabalhar. Mas quem é que está alimentando o sentimento de indiferença? Quem que não tem compaixão em relação a essas outras pessoas? Ou seja, a gente acaba repetindo aquele mesmo exemplo, né? O mesmo exemplo lá do troco, de receber o troco e não devolver, porque a outra pessoa cometeu o erro. E nós também voltamos a cometer o erro. Agora eu vou me imaginar o seguinte: da mesma forma que o personagem do troco, né, quer justificar por que ficou com um dinheiro que não era seu, nós buscamos também justificar por que nós alimentamos tantos sentimentos negativos, achando motivos externos. Mas se fosse o contrário, agora se fosse o contrário, a gente vai numa loja, uma pessoa mal educada, uma pessoa que não trata bem os seus clientes e tudo mais, e ela nos dá o troco a mais. Só que a gente recebe esse troco e a gente percebe que aquela pessoa tem seus problemas, que aquela pessoa está passando por suas dificuldades, e a gente responde para ela com serenidade, com tranquilidade, devolvendo o dinheiro, vamos embora na maior leveza, e aquela pessoa se sentiu melhor pela nossa honestidade e tudo mais. Vamos em outra loja, mesma situação, a pessoa, um vendedor também mal educado, nos dá troco a mais, e a gente sempre vai alimentando, vai não se deixando mais envolver por essa energia negativa. Todas aquelas motivações que a gente usava como desculpa por nossos alimentos negativos, eles acabam se deixando, se fazendo pequenos, eles não têm mais importância para nós. Porque a gente sabe que nós temos o controle, a gente vai conseguir lidar com esse vendedor mal educado de forma serena. Vamos agir de honestidade, vamos devolver o dinheiro de forma serena, sem se deixar envolver. Olha só, e daí a gente pensa assim, né? Imagina se acontece esses exemplos na nossa vida, várias vezes e tudo mais, qual é a sensação que isso traz para nós? De saber que a gente vai sempre agir da forma correta. Não é uma sensação de leveza, de paz de espírito, de alegria por saber que não somos apegados ao dinheiro e que o mau humor das outras pessoas não nos contaminam mais? Como isso já nos traz um sentimento de leveza, de tranquilidade, de serenidade. Lembramos dos mesmos exemplos que eu falei antes. Eu vou trabalhar, patrão mal educado, autoritário, mas aquilo ali para mim não me incomoda. Para mim, eu tenho sentimento de gratidão por eu ter um emprego, tantas pessoas que não têm emprego e eu tenho meu emprego para trabalhar. Entendo que aquele patrão também tem seus problemas, percebo que de repente ele tem mais dificuldade de superar os desafios, viver os problemas deles, familiares, profissionais. Chego em casa e toda aquela energia negativa não vem comigo. Chego em casa com serenidade, me desligo completamente do trabalho, ajo de forma natural. Vou para a rua, caminho, daí passo por uma pessoa lá, um mendigo que tá lá, de repente, bebendo, de repente, o dinheiro que ele ganha, ele usa para bebida, mas eu tenho aquele sentimento de compaixão, aquele sentimento de dizer assim, de ter um olhar para ele, de cumprimentar ele, de repente oferecer alguma coisa para comer, alguma coisa nesse sentido. Isso não seria assim, não seria gostoso, não seria prazeroso se a gente conseguisse vivenciar dessa forma todos os nossos desafios, todos os nossos problemas que a gente tem no dia a dia? Isso não traria um pouco dessa paz, dessa serenidade, dessa felicidade que proporciona a caridade como caminho para a nossa felicidade?
E daí que a gente possa então tá entendendo um pouco sobre isso, né? Nesse capítulo 11, Kardec, A Fé e a Caridade, ele diz o seguinte: tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, mas sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, nesse mundo em que estamos vivendo, para sermos cristãos, não não é necessário que a gente tenha holocaustos, martírios, mortes, como acontecia antigamente nos primeiros cristãos, né? Nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Isso foi escrito por um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Olha só, então o nosso prazer, a nossa satisfação, sentimento de felicidade é que a gente consiga superar todos esses nossos desafios com serenidade, com gratidão, da mesma forma como ele falou ali que os primeiros cristãos, eles eram martirizados, vivos, queimados vivos, colocados em arenas para serem mortos e tudo mais, mas eles iam com aquele sentimento do Cristo, aquela coisa boa, eles iam assim de forma alegre, né? Eles iam alegres para o suplício. Então, da mesma forma, a gente também precisa exercitar essa alegria nos nossos desafios, nas nossas provações. E com certeza, se nós olharmos dessa forma, entendendo que são tudo oportunidades para a nossa evolução, com certeza a gente vai encontrar essa felicidade. E essa felicidade que a gente muitas vezes entende que pode imaginar que de repente não é desse mundo, de repente pode começar a fazer parte sim desse mundo. Fazer parte porque os desafios a gente entende os desafios como oportunidades de aperfeiçoamento. Então eu gostaria de trazer essa reflexão, né, e uma pergunta para que a gente possa estar refletindo e quem sabe olhando essas oportunidades do nosso dia a dia, o que a gente precisa para fazer para alcançar esses triunfos? Como que a gente precisa encarar esses nossos desafios? Que sentimento que a gente tem que ter? Precisamos, de repente, justificar erros nossos com situações externas? Ou, de repente, conseguir superar as nossas fraquezas, usando como oportunidades tudo que acontece no mundo lá fora? Então, que essa mensagem possa trazer essa reflexão de incentivo, de fortalecimento para a nossa caminhada, todos os nossos desafios possam servir desse aperfeiçoamento para a nossa felicidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, assim, agradecidos, que a gente